Carols, deixa eu te contar uma novidade. Há uma semana atrás, eu participei de uma cerimônia do cacau. E foi muito bacana. Você sacar o dia com experiências interessantes. Olha, foi 10, show de bola. Pô, Carol, que legal. Uhum. Cacau? Será Cacau. que se eu comer o chocolate que eu tenho aqui na despensa também ajuda aí a ter esse tipo de Ah, experiência? Carol, se a vida fosse tão fácil assim. Não Não é é? assim, não. Não é. Hum. Mas tem um pouco a ver, vai. Tem um pouco a ver. A gente vai mergulhar um pouquinho hoje nesse assunto e compartilhar com vocês a experiência aí. Então, se você está interessado, vem com a Vem com a gente. gente. É isso aí, pessoal. Lá vamos nós, mais uma vez, abordar os estados não ordinários de consciência. Eu sei que você gosta, eu sei que Todo você mundo está aqui gosta. porque Todo mundo você gosta. gosta, né? É. Então, a gente vai hoje abordar a cerimônia do cacau e com, né, a experiência que nossa Uau, Carol super traz experiência. para Não, nós, super primeira legal. cerimônia da vida. É. Não tem problema, é mais do que eu que tenho zero cerimônia. Oh, mas como você disse, quem sabe é toda ida a dispensa para pegar um cacauzito, um chocolatinho também não é uma experiência. Se for Isso essa, eu não já me sou, ó, falta. Também já sou somos esses expert profs, nessa. né, Carol? Mas então a gente, antes de começar, como sempre, a gente gostaria de deixar aqui o nosso pedido para vocês. Se está gostando do nosso conteúdo, deixa lá seu like, gente. Deixa lá, a gente vai ficar então sabendo que a gente está indo no caminho que vocês gostariam que a gente estivesse indo. Se inscrevam no canal, porque daí vocês vão ter acesso a mais conteúdos. Assim que o vídeo for postado, pá! Você recebe a informação. Se você não sabe, a gente posta vídeo todas as terças-feiras. Não todas as terças-feiras. De 15 em 15 dias, né? Uma terça sim, uma terça não. Agora que mudou o horário de verão, a gente está aqui, né, na Alemanha, a gente está postando às 13 horas do horário do Brasil. Então fica aí o convite para nos acompanhar, se inscrever e, quem sabe, sugerir temas, sugerir conteúdo. Estamos aqui abertas a críticas também, não tem problema, pode falar mal. Se quiser falar mal no direct, melhor. Não, tô brincando. Pode falar mal lá no aberto também. A A gente gente, a aceita com gente tá. humildade. Isso, a gente está trabalhando a humildade, a gente vai tentar aceitar. Mas, Carol, sem mais delongas, por favor, Então, a gente vai compartilha com fazer. a gente. Aqui é roda aberta, né? O pessoal conhece a gente. Quem tá acompanhando a gente no canal sabe que aqui é roda aberta, então a gente vai fazer roda aberta como sempre, né, Carol? Mas compartilhando então um pouquinho da minha Aliás, só uma experiência. coisa, antes que, Uhum. né, de você começar. Pessoal, eu não escutei nada, a gente não conversou É sobre isso verdade. justamente para possibilitar que eu hoje tenha esses. Orgânica, 100% Vai ser orgânica a reação. orgânico. É É. isso aí, Carol. Vai lá. Então, gente, para conversar com vocês sobre a minha experiência, eu pensei em falar um pouquinho primeiro da origem do cacau, né? Qual que é a origem, né, dessa... E tem muita linguagem arquetípica, a gente já falou de arquétipos já em vários vídeos distintos aqui do canal. Então, o cacau, como uma medicina, também traz um arquétipo específico, único, né, do cacau. Vou falar um pouquinho dessa origem, vou falar também do que é o cacau em si, vou falar né, do preparo para a cerimônia, o que é uma cerimônia, e também, claro, falar da minha experiência, como foi e tudo mais. Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, Carol, perguntas, interrompa, aqui é um bate-papo aberto, então é como se vocês estivessem aqui comendo pipoca com a gente, conversando, batendo uma roda de conversa aqui com nós. E eu tenho minha colinha, galera, porque eu não sou especialista no assunto, mas eu pesquisei, e quem organizou a cerimônia dessa consagração do cacau foi uma pessoa muito querida, Roberta, e ela nos passou várias informações antes de preparo e tal, então assim, ela já deixou informações muito legais para que a gente pudesse aos poucos entrar nessa egrégora da energia do cacau. Então, tem na verdade o cacau, dentro da linha maia, né, da cultura maia, tinha uma deusa chamada Ixcacau, Ixis-cacau. E essa, na história maia, da cultura maia, no início, né, dessa cultura, era uma sociedade eminentemente matriarcal, onde as mulheres trabalhavam no campo. As mulheres que, pelo trabalho delas, o fruto delas, o labor delas, elas garantiam alimento, né? Então, a deusa Ixcacau, ela tem essa energia feminina muito enraizada, numa sociedade que inicialmente era matriarcal.
Com o passar do tempo, como todas as sociedades elas evoluem, elas mudam, né, acho que a palavra é essa, elas vão mudando, né, com o passar do tempo, a energia da sociedade foi se tornando mais masculina, mais patriarcal, né, e dentro da história, é uma história longa, eu não vou aqui entrar em super detalhes, vocês podem pesquisar bastante, né, na internet e tal, mas foi percebendo então que essa energia mais patriarcal foi se solidificando na sociedade, então essa energia feminina foi acabando perdendo um pouco do espaço. Então, e de que maneira que isso foi se manifestando, ou se enraizando na sociedade? O cacau, enquanto iguaria, foi mais disponibilizada para pessoas com mais dinheiro. Então, uma sociedade mais patriarcal, onde o rei acabava comandando mais as decisões daquela sociedade, acabou, porque era uma iguaria muito importante, muito relevante para a sociedade culturalmente falando, então ele acabou mais sendo destinado a pessoas de mais posse. E isso que foi enfraquecendo essa energia, né, do feminino, né, e é como se, a história fala da origem da deusa Ixcacau, era como se o rei meio que pediu que essa energia feminina do Ixcacau se casasse com a energia do comércio, que é uma energia mais patriarcal no caso, né, então a sociedade, como eu falei, acabou então se dirigindo mais para uma sociedade patriarcal, se dirigiu mais à questão do comércio, onde o próprio cacau, a semente do cacau se tornou uma moeda que era utilizada na época para trocas mesmo, sabe? Você sabe como que era feito o uso do cacau na época? Cerimonial mesmo, como cerimonial, também. Não era cerimonial. nada parecido com o que a gente usa hoje, assim, como não. E, aliás, essa cerimônia que eu participei, ela tenta trazer mais a raiz mesmo, sabe? Eu vou falar um pouquinho do preparo. Uhum. Então, sim, era mais focado na questão mais cerimonial mesmo, só que era inicialmente totalmente democratizado. Mas com o passar do tempo, com essa energia mais masculina porque, gente, a gente não está aqui dando valor, tá? A energia feminina tem o seu valor e a sua relevância, tanto quanto a masculina, tá? Mas, assim, houve uma espécie, por essa energia do comércio, de troca, eu não vou usar o termo prostituição, porque é um termo muito pesado, mas houve, sim, essa questão a energia original do cacau foi se perdendo, e ela, enquanto arquétipo, enquanto deus, ela foi se enfraquecendo, ficando muito triste, muito magoada com esse deturpação da imagem dela, do uso dela, né? Então, o coração, disse que o coração da deusa Ixcacau definitivamente partiu quando foi vendo que a população maia dela, da sua origem, acabou passando muita fome, né? Porque quando a gente fala em concentração de renda ou de recursos numa camada específica da sociedade, a gente está falando numa distribuição desigual, né? Ou numa experienciação desigual de renda ou de vida boa, digamos assim. Não sei se eu me faço entender, mas o fato é que quando foi, então, a ganância acabou imperando mais naquela sociedade e acabou que foi corrompendo, então, de certa forma, também algumas bases morais da sociedade, e aquela abundância que se tinha antigamente, quando a sociedade era matriarcal, que tinha muita abundância na agricultura, foi se perdendo também, então a fome também se alastrou naquela sociedade. Então, enfim, aí está se tendo uma tentativa agora de resgate, sabe, Carol? Resgate dessa energia da deusa Ixcacau, né? Então, como eu falei, uma energia eminentemente feminina. E a origem, ela é muito, essa cerimônia do cacau, da consagração do cacau, tem uma origem muito forte no Peru, no México, muito forte, vivido atualmente, assim, no Brasil também está se trazendo bastante, acho que no mundo inteiro, na verdade. A gente que se interessa um pouco por essas questões, né, Carol, de estados não ordinários de consciência, a gente já viu falar eu pelo menos já ouvi falar de cacau em alguns momentos, então tá voltando mais essa presença, até novamente arquetípica, né, dessa energia, novamente voltando também à parte mais matriarcal da sociedade, porque está se identificando uma mudança na sociedade também atual nesse sentido. Fala aí. Mas mesmo as cerimônias que são feitas atualmente aqui no Brasil, elas têm como origem lá esses povos originários de outros países da América Latina. Depende de quem organiza, Carol. Eu sinto que, da mesma maneira, a gente já falou sobre isso algumas vezes, até na questão falando da ayahuasca, né? Depende da maneira como você usa. A ayahuasca, como o cacau, ou qualquer outro tipo de medicina da natureza, da floresta, ela é uma ferramenta. E a ferramenta eu posso usar de maneira adequada, honrando aquela ferramenta, ou posso deturpar o uso dela, não é? Então, para responder... Mas não são os povos originários nossos aqui do Brasil, eles não têm essa tradição, né? Ou tem? Não, desconheço. O cacau não é tão... até onde eu entendi, é mais na origem Centro-América. Aqui nos povos originários é mais o rapé,
a sananga, o cambô, o uni ou a ayahuasca. Desconheço, então quem tem experiência pode fazer um comentário aí, desconheço que o cacau esteja enraizado aí nas culturas indígenas do Brasil. O fato é que depende também de quem está organizando e com qual experiência que a pessoa. Essa Roberta, que é uma italiana, ela trabalhou muitos anos assim no feitio do cacau, no preparo lá no México, ficou imersa lá na cultura, então ela já tem uma bagagem muito legal. Mas também já ouvi falar de cerimônias do cacau que as pessoas preparam sem muito conhecimento, então a gente está, por isso que novamente a gente aqui convidando a pessoa que tem interesse nesse tipo de consagração, que faça sua pesquisa, tenha bastante cautela, né, com quem que está organizando. Eu tive muita sorte sinto no meu coração de chegar no momento, nas pessoas certas, que tem muito respeito para a cultura originária, e isso eu acho que é muito importante, né. O fato é o seguinte, o que é então o cacau? A medicina do cacau, ela quando a gente ingere o cacau, eu vou explicar depois como que ele é ingerido e como que ele é, mas ela permite que a gente tenha ele não vai ter um caráter alucinógeno, digamos assim, não sei se a palavra é certa, eu não gosto da palavra alucinógeno, Carol, ela não vai ter um caráter de uma puta ativação da glândula pineal, onde eu vou estar ali acessando... Você não vai ter mirações. Exato. Falam, né? Falam que às vezes tem, depende da suscetibilidade e da sensibilidade daquele que ingere. Porém, não é a marca do cacau, isso, certo? A marca do cacau é acesso ao sentimento, ao cardíaco. Ele vai expandir o cardíaco. O que eu achei interessantíssimo, fala aqui que ao comer ou beber o cacau, se conectando com o corpo através da meditação, o campo eletromagnético do coração se expande aproximadamente 20 metros ao redor do corpo físico, gente. Uau! 20 metros, então é uma expansão mesmo, assim, sabe? E eu acho que a expansão... Que se interconecta com as outras pessoas que estão ali também. Por isso que a celebração, a consagração num processo cerimonial, ritualístico, é fundamental. Porque não é à toa que estamos ali, da maneira como estamos, compartilhando ou trazendo as questões que nós estamos trazendo do campo emocional, tudo absolutamente se conecta, tudo absolutamente se conecta. E eu acho que, obviamente, quanto mais você se doa para a experiência, mais você vai expandir o teu cardíaco. E então, eu fiquei muito impressionada com essa informação. E o fato é que o cacau ele ajuda a liberar neurotransmissores vinculados ao amor. Então, você tem aí a serotonina, dopamina, ocitocina, endorfina, teobromina e anandamina. Então, são neurotransmissores mais vinculados à questão do sentimento do amor. Então, por isso que você acaba, de certa forma, acessando mais o cardíaco. Lembrando que, né, gente, os corpos que mais... o corpo físico, ele é o último, né? Então, quando o nosso cérebro ele vai dar o comando de liberar esses neurotransmissores no nosso corpo físico, é porque o nosso corpo mental, emocional, ele já deu a sinalização, e o cacau vem justamente para ativar isso, né? O cacau vem ativar isso. Então, essa junção, essa simbiose, né, do corpo físico junto do corpo emocional, mental, enfim. Então, muito legal, muito interessante. Então, ele traz também essa conexão mais espiritual também. Mas o foco principal mesmo é a questão cardíaca, né, do chakra cardíaco. E tudo num contexto cerimonial, né, ritualístico. Então, como foi para mim, no caso, como foi a construção da experiência cerimonial? Depois eu vou falar um pouquinho do que é uma cerimônia. Ele iniciou, então, com uma defumação do ambiente, né, defumação, então, com ervas, para fazer uma limpeza, daí começou com compartilhamento do que a gente estava ali querendo. Aí depois... Desculpa, Carol, vocês estavam na natureza? Vocês estavam... Nós estávamos num espaço, não numa casa, numa garagem, mas com bastante planta ao redor, assim. Mas muito bonito, assim, o lugar você tem várias cerimônias que são realizadas nesse lugar, você já sente que ele já é meio preparado, acho que até espiritualmente para isso. E então participamos em 7 mulheres, mais a organizadora. Foi uma coincidência que foi mulher. Mulheres? Não era. Tanto é que a cerimônia anterior que a Roberta havia organizado, também teve homem também. Mas dessa vez foi só mulher. E então, depois dessa compartilhamento do quem somos, porque estávamos ali e tal, a gente, cada uma trouxe grãos. A Roberta nos instruiu para que para a cerimônia trouxéssemos grãos, porque a gente usaria esses grãos para a formação de uma mandala numa mesa. E essa mandala seria como se fosse uma oferenda, uma construção de um como chama? Quando a gente está numa igreja, não tem lá em cima o púlpito, mas não é bem esse o termo que eu quero usar. Mas a gente construiu, me fugiu a palavra, gente. Altar? Um altar, perfeito, Carols, valeu. A gente construiu um altar, de certa forma, em forma de oferenda. Então, sei lá,
a própria Roberta trouxe um cacau mesmo, in natura, né? O cacau é muito lindo, procure no Google quem quiser, é muito bonito o cacau. Então estava bem no meio, aí ela coloca o cacau no meio e nós, cada uma na sua vez vai fazendo os formatos geométricos que a gente sente que representa a gente, aquele momento, aquilo que a gente quer compartilhar com o grupo. Então teve pessoas que fizeram formato de coração, eu, por exemplo, uma menina fez formato de coração com grãos de arroz, e eu peguei depois milhos, e o milho eu coloquei no meio, então completei, enchi aquele coração. Como se fosse até uma oferenda para mim, um pedido meu para aquela cerimônia, para que o meu coração também fosse preenchido com esse meu ato. Então, a gente está fazendo um ato material, porém com uma significação espiritual mais sentimental, enfim. Por exemplo, você foi com esse desejo já de antes, já preparado, ou isso te veio no momento? Tem muita inspiração na hora, Carol. Você já vem com. Cada um vai trazer a sua problemática, a sua questão. Mas a gente sente que a cerimônia ela torna um corpo, uma vida por si só, como a cerimônia da ayahuasca também teve. Então, porque tem tanta interação daquelas pessoas ali, daqueles espíritos que estão ali encarnados, e sem dúvida nenhuma também de uma egrégora que está ali presente, que aquela celebração, aquela cerimônia, ela acaba tomando uma vida própria. Então a gente vai muito, porque a mandala, como uma vai fazer depois da outra, você vai ter que reagir àquilo que a pessoa anterior fez. Então ela é uma coisa viva, entendeu? Então uma coloca uma coisa, depois a outra vai lá e coloca a outra, e assim por diante. Então a mandala vai sendo construída com o tempo, e cada uma vai dando a sua tonalidade. É uma mandala, então? Uma mandala numa mesa, e vai sendo construída exatamente. Entendi. Não é cada um faz a sua, então? Não, construímos juntas. E também depois colocamos flores, cada uma trouxe flores, e colocamos flores, ficou muito bonita a mandala, e ela mostrou várias fotos de outras cerimônias, e cada cerimônia é única, tem uma mandala única que imprime aquela energia única, não é? Então foi muito legal. E depois da gente fazer a mandala... Você fez foto? Desculpa, Carol, da mandala? Eu tenho foto. Quem sabe depois você não põe no nosso Instagram. Show de boa ideia. Excelente ideia. Né? Não, eu acho ótima ideia. Aliás, excelente ideia, vamos fazer isso com certeza. Eu tô olhando aqui porque eu não quero esquecer nada, então depois a gente faz uma meditação, depois que a gente finaliza a mandala. Meditação, depois tem músicas, bastante movimento do corpo para expandir o cardíaco. E daí eu vou falar um pouco mais da minha experiência em especial, né? Que foi justamente nesse momento. Eu senti que eu ainda estava um pouco travada, e foi no final desse processo do movimento do corpo, antes da finalização com o tambor, deitados, que eu realmente liberei, que eu deixei fluir. Mas ainda não tinha tomado nada de cacau, ainda era só já tinha, claro, me perdoa. Depois da mandala, nós meditamos e daí tomamos o cacau. Uma dosezinha, como é o ayahuasca, ou não? Exatamente, a gente leva as nossas xícaras, o cacau ele tem em média ele começa a agir em média 30 minutos depois do consumo, da ingestão, e o cacau ele é muito lindo, gente, ele é tão rico. Carol, você já comeu chocolate amargo? Só amargo? É um gosto parecido, tá? Aquele gosto do cacau. Tem gosto do cacau mesmo? Tem, você sente. Quando você come não chocolate normal, se você pensa em chocolate normal... Não, eu tô pensando na fruta cacau, porque, gente, eu sou da época de Renascer, a primeira versão, por favor, não essa que tá passando hoje em dia aí. E naquela época, né, anos 90, gente, a gente ficou desesperado porque queria experimentar cacau, né, de qualquer forma. E aí, né, um belo dia eu conseguia ter acesso a um fruto de cacau e eu experimentei. Eu nunca comi o fruto, a polpa, eu comi a semente, porque esses né? Exatamente. Mas assim, tem lá na Bahia... branco, né, que você chupa, né, aquele branquinho, assim, foi isso que você comeu, não? Não, porque, então, quando você abre o cacau, eu acho que não sei se você deve saber, você tem a polpa da fruta que é branca também, bem gosmenta, bem mole, que na Bahia, em outros estados, se come esse fruto, não é ele, é a semente de dentro. Entendi. E essa semente, ela é torrada, ela é preparada, ela tem um rezo que é feito nela, aí ela é muito gordura, nossa, é muito gordura, gente, é impressionante. Quando você pega, você vê a consistência, você vê aquela gordura, toda a consistência, ela é forte na gordura, sabe? E ela é líquida, porém bem robusta, né? Não é líquido que nem uma água, ela é bem robusta, e ela tem uma cor muito linda, marrom, assim, brilhante por causa da gordura. E quando você ingere, e quando se faz a cocção, ela no final até coloca um pouco de pimenta para dar um kick, assim, para dar porque você ativa também mais a energia do cacau com um pouco de pimenta, interessante. Interessante. E daí aí quando você toma,
Então você sente um gosto, assim, daquele cacau mesmo. Então, quando você come chocolate amargo, você consegue sentir as notas do cacau mais forte, assim, aquele amargo, aquele nota do cacau. Então, lembra, não é a mesma coisa, mas lembra. Lembra o sabor. Então, assim, tomamos o cacau, daí depois, sim, a gente ficou meia hora dando tempo, a gente compartilhou um pouco algumas coisas, e foi aí que a gente foi pra dança, pro movimento, aquela coisa toda e tal. E que daí depois é finalizado nessa cerimônia que a Roberta, de certa forma, presidiu, aí finaliza-se com um tambor, né, todas deitadas, daí para receber aquele alinhamento. No meu caso... Foi só uma dose, então. Para mim, depende, no caso, mas eu tive uma xícara grande, metade de 2 xícaras, duas metades, o que foi praticamente para mim uma xícara inteira. Foi uma boa dose. Mas eu só estou fazendo agora uma comparação com a ayahuasca, né? Que a gente vai, toma uma dose, depois de um tempo vai tomar exato. Não toma tudo de uma vez. Não, toma tudo de uma vez. Ah, entendi. É porque ela foi... Mas você guardou um pouco ou não? Não entendi isso. Não, é que assim, ela primeiro serviu meia xícara, e como sobrou um pouco na panela, ela deu o resto. Aí deu um pouquinho, deu mais, quase uma xícara inteira, assim. Então... Foi muito assim, gosto, como eu falei, um gosto bem, eu não achei ruim não, viu? Tem pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade, porque como é bem denso o líquido, às vezes não passa muito bem na garganta, mas foi de boa até. Aí, bom, muito bem, então, né, depois disso tem, como eu falei, a questão dos movimentos, das músicas e tudo mais e tal, que você usa para liberar, porque é muito importante o movimento para essa liberação e expansão do cardíaco, é muito importante. Então, as danças e movimentos livres, certo, de respiração consciente. Respiração e movimento são as chaves que você faz a ativação mais intensa do cacau, né? Com músicas guiando a gente nesse processo, e a Roberta sempre dando essas mensagens para que a gente liberasse, deixasse fluir. E no meu caso, foi bem no final, assim, teve 3... processos de movimento que ela iniciou, no terceiro que eu consegui receber informações. Eu senti mesmo conexão com o meu cardíaco. E depois no tambor, daí foi muito legal também, mas para mim foi mais significativo nessa parte, e depois eu vou compartilhar com vocês mensagens que vieram para mim. Então são mensagens minhas, individuais, mas que obviamente eu com muito carinho compartilho com vocês, e se servir para vocês, que bom, mas sem compromisso. Quanto tempo que durou no total, Carol? Carols começou às 3 da tarde, acabou às 8 da noite, então 5 horas. Bastante tempo, nossa. É todo o processo, porque a gente faz sem pressa, sabe? Todo o processo ele é bem tranquilo. Bem as pessoas compartilham no final? Compartilham. Foi muito legal também, porque daí você vê que também tem muitas relações. Teve até pessoas, como uma delas, a Kellen, que eu até mencionei no vídeo anterior, que compartilhou a experiência dela, do desdobramento ajudando o resgate dos animais, né, na Pantanal, quando teve as queimadas, no vídeo anterior sobre a morte, né, tratando a morte e os animaizinhos, os pets. E a Kellen, porque a Kellen trabalha bastante com medicina e medicina da floresta, uma pessoa muito querida, e ela também compartilhou insights que ela teve com relação ao meu compartilhamento. E então há essa troca, sabe? Esses insights. Então uma complementava também a fala da outra, foi muito legal, assim. E a gente sabe, Carol, que não existe coincidência, né? Coincidência é o nome dado a uma lei não reconhecida, né? Tá tudo muito sincronisticamente alinhado. Então ninguém tá lá à toa, né? Então todas conectadas. E assim, e a gente falou bastante de cerimônia, né? Cerimônia do cacau, consagração do cacau. E, gente, a cerimônia, seja do cacau ou de qualquer outro tipo de cerimônia, ela tem um impacto, uma importância assim, muito, muito importante na experiência que a gente tem de cunho espiritual, porque a gente já tem ritual, cerimônia enraizado no nosso DNA desde milênios, gente. A gente, enquanto Homo sapiens, enfim, os nossos ancestrais, a gente tem essa questão da cerimônia muito presente na gente. Então, tá dando pra cima, tudo bem? Não, é porque eu tô achando que a minha luz tá piscando. Não tô vendo nada. Ó a energia aí, ó. Falei, o que a Carol viu aí? A Carol viu um cacau realizando aí. Opa, deixa eu pegar aqui. Exato, Enfim, as cerimônias, então, seja em grupo ou individual, elas meio que nos conectam a esse campo ancestral, né? Esse campo ancestral de consciência. Né, o que eu acho muito lindo, de fato, você sente isso. Na cerimônia da ayahuasca eu senti isso muito forte, né, Carols? E na consagração do cacau também tem essa força. Então é como se... É importante falar que essas experiências que a gente tem com
medicinas ou com coisas que expandem um pouco mais a nossa consciência, ou que deixam as nossas consciências num estado não muito ordinário, eles tendem a fazer com que a gente invoque essa questão sagrada, né, do compartilhamento coletivo de alguma experiência, e faz a gente acessar também muito bem o coração. Então, a cerimônia ritualística, ela tem um poder muito único, muito próprio, é um arquétipo muito forte da nossa sociedade, que a gente, nessa vida louca da rotina do dia a dia, capitalista, comercial, frenética de trabalho, a gente se desconecta muito. É um universo muito desencantado que a gente vive. A gente também falou desse universo desencantado algumas vezes quando a gente trata da astrologia e tudo mais. A gente tem vídeos falando da astrologia que a gente trata bastante desse universo desencantado humano atual, e o quanto é importante a gente se conectar novamente com esse processo com esse universo encantado, com esse universo sagrado, ritualístico. Então, assim, que nos requer muita reverência, muito respeito quando a gente está entrando nessa arena. E é uma linguagem não verbal, é uma linguagem simbólica e de sentimento, de sensações. E a gente tem que aprender essa língua. E é uma linguagem muito sutil. Então, quando a gente está numa cerimônia, são informações, linguagens muito sutis. E a gente, aos poucos, vai se abrindo para isso, né? E a prática ou a exposição a isso que eu acho que nos auxilia a ter mais essa sensibilidade. Não adianta, né, Carol? Ninguém nasce sabendo das coisas, e muito vem por isso que é lindo essa parte ancestral. A cerimônia como é feita hoje, como foi feita pela Roberta, ela segue bastante os preceitos dos povos originários lá do México e tudo mais. Então tem toda uma razão de ser, as coisas têm uma razão de ser e que foram definidas pela experiência dos nossos ancestrais. Jamais devemos desmerecer, pelo contrário, devemos enaltecer e resgatar essa cultura da cerimônia, né? Então, enfim, foi uma experiência muito bacana. Eu indico para quem sente que tem que acessar mais a parte emocional. No meu caso, foi muito importante para mim, porque eu sinto também que eu preciso fazer as pazes com o meu campo emocional, meu lado emocional em alguns aspectos, se não em vários. E a cerimônia do cacau me permitiu, assim, acessar algumas coisas que eu achei que foram muito legais. E você acredita que ela seja um processo que seria necessário várias sessões, ou com uma sessão você já consegue fazer o que você se propôs? Eu acho que não, Carol. Talvez tenham pessoas que tenham tido catarses e que talvez tenham, com uma sessão só, acessado tudo que precisava. No meu contexto, não. Eu acho que precisaria de mais. Só que, ao mesmo tempo, o cacau ele vai dar a porta para você acessar certas informações que você depois, com você mesmo, vai atrás e vai investigar e vai olhar para dentro. Então, lembrando que o cacau, como uma ayahuasca e um rapé, enfim, são ferramentas. Elas não são a solução, porque o trabalho acontece depois. A integração, a autoanálise, a autorreflexão, a autoinvestigação. Então, ela vai permitir você acessar informações, campos de informação internos, e cabe a você depois, no processo de investigação interna, trabalhar com isso. Eu acho que é dessa maneira que deve ser, porque senão a gente está terceirizando a responsabilidade, não é? A gente está dando a responsabilidade junto daquela ferramenta, e não é essa a intenção. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo, então eu encaro dessa forma. E adoraria poder, em outras ocasiões, ter mais contato com essa ferramenta. Cada vez mais preparada, e eu quero também, a minha intenção é me abrir mais para essa linguagem sutil, sabe, Carol? Porque a gente conversa bastante sobre isso no canal. Nós temos uma mente muito forte, eu e você, né? A gente também é movido bastante ao campo mental, ao corpo mental. E você acessar o cardíaco com muita leveza e tranquilidade e serenidade, para mim é um desafio. Eu vou ser sincera, para mim é um desafio. E está vinculado a muitas crenças limitantes. Desculpa. Fale, não é isso mesmo. Não, com certeza. Eu acho que é um processo bem, talvez, ligado a essa ritualística que você colocou, porque como a gente está muito ligada, né, no mental, a gente é muito presa ao racional, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente prova, e a gente tem que meio que fazer um caminho, não o contrário, mas é se abrir realmente agora para outros tipos de realidades, né, que estão fora desse contexto do palpável, se permitindo desenvolver a intuição, né, e permitindo com que a intuição, né, essa conexão coração-mente, né,
se faça, porque é assim que a gente vai. E eu acho que ela se faz justamente também, é uma das formas, é se abrir para essa ritualística, é confiar nessa Uhum. energia, nessas egrégoras que nos envolvem quando a gente embarca em processos como esse. E eu acho que faz todo sentido, tudo que você está falando aí, para mim, faz muito sentido e me deixa triste de não ter participado junto com Não, você. mas tem oportunidades, Carol, sempre tem oportunidades. E vai aparecer oportunidade, não tenha dúvida. E para quem está Com assistindo, se você certeza. se abrir para a oportunidade, vai aparecer também, porque a gente Opa. atrai aquilo que a gente quer. Uhum. E interessante também, Carol, porque a nossa sociedade, ela tem, como é uma sociedade também movida bastante energia masculina, voltando àquela análise inicial do vídeo, a energia mental, ela é masculina, ela é da precisão, da assertividade, Da funcionamento, racionalidade. Uhum. racionalidade. E a energia do cardíaco é essa energia feminina de acolhimento, de artística, leveza, fluidez. Uhum. E aquilo que você mencionou, né, do Criatividade. mente, criatividade, perfeito. Mente e coração. A alquimia perfeita é aquela que une os dois Uhum. em harmonia, não é? Um não é mais ou menos importante. Os dois funcionam de maneira complementar. Mentalmente. De maneira complementar, vamos lá, não vamos querer, né? E eu acho só que, como a gente vive numa sociedade muito mental, quando você vai acessar mais o teu emocional, o teu cardíaco, você vai estar acessando mais essas portas e permitindo com que esse emocional se manifeste mais. Porque, às vezes, a gente nem entra em contato com esse emocional. Porque Uhum. a gente tá numa sociedade que quer que a gente funcione, que a gente produza, que a gente realize. E o sentimento, ele é mais passivo nesse aspecto, ele requer mais a criatividade, ela vem de dentro, ela não sabe, ela Uhum. flui melhor quando você não quer atrás dela. Quanto mais você tenta ir atrás dela, menos ela se manifesta. Então, é um convite também a todos nós a essa reflexão, né, de a gente acessar mais o nosso cardíaco, acessar mais o nosso sentimento, e as reflexões que eu anotei no meu caderninho, que eu tenho um caderninho das minhas reflexões, né, e sugiro também para quem participe dessas consagrações que faça as anotações depois das informações que vêm, e eu sinto que muitas das informações que veio para mim, eu vou estar falando de mim, Carol, também está vinculado mais a esse casamento alquímico da mente com o coração. E uma das informações que eu vou trazer vai ser nesse sentido. Então, se vocês me permitem, pessoal, e eu peço que vocês acolham também as minhas mensagens com amorosidade. O que eu posso compartilhar da minha experiência é a seguinte: o que veio para mim de mensagens? Que existem momentos na vida que a gente tem incerteza, insegurança, angústia, acho que todo mundo passa por isso, e eu não sou diferente. E só é possível a gente estar próximo do amor próprio que é o amor, acho que eu não quero ficar aqui fazendo uma sessão de terapia aqui com vocês, mas assim, amor próprio, acho que todo mundo tem uma experiência única com o seu amor próprio. Mas o amor próprio é possível de ser atingido de uma maneira mais intensa quando a gente deixa os julgamentos de lado, né? Então, quando você abre espaço para que o amor possa irradiar. Porque se você deixa o julgamento de lado, a energia do amor, ela flui melhor. E ela flui de uma maneira mais ininterrupta, mais leve. Então, a primeira mensagem que para mim veio bastante forte está vinculada ao meu julgamento. Então, largando os julgamentos, a energia do amor flui melhor. E nesse processo que eu estou aprendendo a me libertar dos julgamentos, eu automaticamente estou aprendendo o que é amar. Portanto, e eu às vezes me faço muito essa pergunta: puxa, mas será que eu amo mesmo? Será que eu tenho esse amor em mim? Será que eu amo as pessoas ao meu redor? Eu não sei se vocês se confrontam com isso, eu me confronto com isso. O que me vem de informação é que eu estou aprendendo a amar. Eu ainda sou realmente um bebezinho nesse processo aí de evolução. Então, conforme eu vou trabalhando com os meus julgamentos, com as minhas crenças limitantes e me libertando delas, deixando elas irem, seguirem o caminho delas, né, ou let it go, no caso, é que eu estou aprendendo a amar. Então, e é por isso que eu estou aqui. Então, a gente quer, às vezes, dar essas informações, essas frases, esses statements definitivos. Eu amo, eu não amo. A gente está, na verdade, nesse meio termo. Assim, nós estamos aprendendo o que é o amar incondicional. E sabendo que o universo, a lei que impera é o amor, obviamente que estamos aqui para que exercemos essa lei, aprendamos essa lei e possamos integrar essa lei na nossa vida. Então, eu fiz meio que as pazes em, entender que eu estou aprendendo ainda. Então, nada de querer achar, nossa, vou lá atingir o amor perfeito, inatingível. Cara, calma. Segura a onda. Vai com calma.
Uma coisa que eu achei muito legal, que veio de informação que foi trazida pela Roberta, que é a quem, né, organizou a cerimônia, falou que a vida é uma cerimônia. A vida é uma cerimônia. E isso me virou uma chavinha muito legal, Carol. O meu despertar, o meu acordar, o meu acender um incenso, o meu respirar, o meu tomar banho, pedindo que aquela água limpe, né, os meus corpos sutis, tudo é uma cerimônia, Carol. Tudo é uma cerimônia. Então, isso me deu uma outra visão, assim. A gente está tendo uma cerimônia do cacau, no caso, dentro da cerimônia que é a vida. Entender que a nossa vida não deixa de ser uma cerimônia, então, e com esses olhos eu achei muito legal esse insight que ela deu. Quando eu falo do julgamento, voltando um pouquinho à questão do julgamento, é que quando eu também estou julgando os outros, obviamente a gente sabe que a gente trabalha com a parte terapêutica, Carol, você está julgando a si mesmo, na verdade, porque você percebe o universo como você é. Eu não percebo a Carol Cardoso como a Carol Cardoso de fato é. Eu percebo a Carol Cardoso com as minhas lentes, com os meus olhos. Então a Carol Cardoso, para mim, é a imagem que eu tenho de você e não você, de fato. Então, quanto mais eu vou julgando aqueles ao meu redor, obviamente que eu estou me julgando, porque é a percepção que eu tenho do outro que está vinculada às minhas lentes, aos meus olhos. Então, o libertar-se do julgamento é o libertar-se para aceitar a vida como ela é, e aí sim que você consegue deixar essa energia de amor, de aceitação, tranquilidade e leveza fluir, não é? E no meu caso, eu sou uma pessoa bem ansiosa. Haha. Imagina, né? Essa informação todo mundo já que está nesse caminho de despertar, né, de mais consciência, sempre se confronta, que é o estar no agora. Não estar no passado, não estar no futuro, é estar no agora, no presente, porque o futuro ele vai trazer só incerteza, ansiedade, e então focar, obviamente, no agora. E uma coisa interessante que eu estava falando desse casamento alquímico da mente e do coração, né? Eu escrevi aqui, ó, eu sou muito grata, eu sou grata à minha mente, mas preciso mais do meu cardíaco, do meu coração. Eu estou precisando mais disso, Carol. Eu amo a minha mente, ela me ajuda em muita coisa, mas ela é lazarentinha em vários aspectos, às vezes ela quer dominar, ela quer deixar meu cardíaco e meu coração de lado, e eu estou querendo falar não. E isso também, a gente está buscando o equilíbrio, né? Perfeito. E isso, a gente conversa sobre isso várias vezes offline também, isso para mim também é um resgate, uma cura do meu feminino, com a minha energia e cura feminina. Porque eu tenho essa questão não muito bem resolvida com a minha energia feminina. E a energia do coração, ela é uma energia eminentemente feminina. Lembrando que nós, enquanto homens e mulheres, tendo um cromossomo X, X ou XY, obviamente que você, enquanto XY, você, biologicamente, está no espectro da questão masculina. Eu não estou entrando aqui no mérito, né, obviamente, da questão da sexualidade, identidade, de gênero, não é esse o ponto. Eu estou falando na questão, agora, cromossômica. Eu, Carol, enquanto XX, por mais que eu sou o XX, eu ainda me identifico muito com a energia masculina. Muito. Na minha vida, no meu dia a dia, em vários aspectos da minha vida. E isso não está mais me fazendo muito bem. Eu preciso resgatar essa energia feminina. E lembrando que todos nós, enquanto seres humanos, temos energia feminina e masculina. O homem também tem energia feminina, como a mulher também tem, e como todos que estão nessa paleta, que é uma paleta linda, cultural e plural, ela também está permeando essa energia masculina e feminina. E cada um tem que decidir, definir por si só o que se identifica, o que é melhor para si. Ninguém está aqui definindo o que deve, o que não deve, quem que deve se identificar com o quê. Eu estou falando da minha trajetória. E a minha trajetória pede uma cura com o feminino. E o cacau eu sinto que é uma boa porta para isso, Carol, porque é sim uma energia feminina. Uhum. Então, a mensagem final é mais intuição, mais conexão com o feminino. Essa foi a minha experiência com o cacau, e veio assim bem forte no final, como eu falei. Então, talvez, depende de cada pessoa, todas tiveram lá as suas experiências, as suas conexões, e foi quando eu deixei as coisas fluírem, sabe, Carol? Eu sentia que estava muito segurando ainda muito com o mental dominando. Da minha cerimônia com a ayahuasca também foi assim, eu também compartilhei nos primeiros vídeos do canal, que o mental estava querendo dominar. Sugerimos que vocês vão lá e assistam se vocês têm certeza. Então essa é a minha trajetória no momento, e eu estou muito grata ao universo por me permitir ter tido essa experiência, permitir com que eu encontrasse pessoas muito legais que me auxiliaram nesse processo, me permitindo mais essa oportunidade de usar essa ferramenta para de certa forma, me rever,
rever meus conceitos, rever as minhas crenças, que não estão mais sendo minhas amigas, sabe? Estão me impedindo de trilhar a vida com mais leveza. E vamos ver daqui para frente como que o barco segue, mas sempre com gratidão. Eu acho que, aliás, obrigada por compartilhar, por deixar a gente saber, né, um pouquinho como é que foi, assim, que você vivenciou tudo isso. A gente falou num dos primeiros, ou se não no primeiro vídeo do canal, né, que a nossa missão, vamos colocar assim, né, a nossa missão como canal é conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem, né, que a gente adotou do canal da Mônica, né, e qualquer atitude que a gente faça para buscar isso e trazer isso para a nossa vida, eu acho que é importante, é fundamental, na verdade. A gente está num processo, numa encarnação que é não só decisiva, porque nós estamos num processo de transição, mas enquanto individualidades e um processo evolutivo nosso, independente de planeta agora, né? É importante para nós. Então, qualquer tipo de atitude que a gente tome em termos de tentar buscar entender os nossos sentimentos, entender as nossas emoções, entender como que a gente pode fazer para equilibrar todo esse me fugiu a palavra. Arcabouço? Essa gama, arcabouço, eu ia falar alcabouço. Arcabouço de coisas que a gente tem dentro da gente só ajuda, só ajuda. Então, hoje em dia, a gente tem terapias, a gente tem psicólogos, a gente tem cerimônias, a gente tem livros, gente, hoje em dia, a pessoa não pode negar que as ferramentas estão à disposição, inclusive ferramentas grátis, que você não precisa nem pagar nada por isso. E muitos desses assim, profissionais sérios, às vezes até quando você vai conversar com eles e a sua situação não é das melhores, você pode até negociar alguma coisa mais acessível, né? Então, realmente, hoje, gente, é uma questão de impulso, de você sentir a necessidade e fazer esse movimento. Esse movimento é importante e necessário, porque isso é uma escolha do espírito, e o espírito fazendo a escolha para finalmente sair de uma situação na qual ele se percebe não mais confortável, né? Então, parabéns, legal você ter ido atrás, legal você ter compartilhado, obrigada, porque eu tenho certeza que a muitos vai ajudar, inspirar e quem sabe aí até não surgem alguns comentários com mais perguntas, fiquem à vontade, a gente vai ficar feliz de poder responder, mas daí nesse caso quem vai responder é a Dona Volter aí, vai ficar ligada. Vou ficar ligado. E obrigada por me ouvirem, por me acolherem, por acolherem o meu caminho de autoconhecimento, e espero que de alguma maneira possa se ressoar com você. Fico grata por estar ressoando e tocando para frente, sempre com alegria, sempre com fé, com determinação. Com fé, exato. Muito bem. E com amor, com muito amor. Muito amor. É isso aí, Carol. Então tá bom, gente. Nós agradecemos a presença de vocês mais uma vez aí com a gente. E se gostaram, voltem. Vamos ficar felizes. Tá bom? Até mais, pessoal. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.